E aí, pessoal, comportamento de birra. Como nós podemos estar resolvendo isso? É complicado, né? Às vezes está com a criança num local público e a criança se joga no chão do nada, que eu quero, que é a minha vontade, que tem que prevalecer. E aí, como vai se resolver isso? Quando observamos comportamento de birra, onde a criança expressando ali naquele momento o que quer e o que não quer, querendo que a vontade dela prevaleça. O que ela está determinando é o que tem que acontecer. Por que isso acontece? Isso acontece porque a criança está em desenvolvimento e apresenta uma postura por não ter maturidade. A parte cerebral da criança ainda não está madura, ela não tem a postura de dizer, né, não, eu tenho que me controlar, eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe. Não. Então, é a hora, nesse momento que a criança errou, de levá-la à consciência que ela está errada, que ela não está certa. Sem saculejar a criança, sem gritar, sem bater, nada disso. Orientando, dando direção, treinando a criança para uma postura adequada. Você vai até a criança e vai mostrar o ponto que ela errou. Olha, está errado aqui, não é assim, tá? E no dia seguinte ela pode fazer de novo? Sim. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento de maturidade, ela não é madura ainda totalmente. Então, como que vai vir essa maturidade da criança? Ensinando o posicionamento correto e a postura correta a ser tomada. Esse comportamento pode variar sendo intencional ou imprevisível. Como que é isso? Intencional. Esse tipo de birra se apresenta quando a criança está fazendo para uma pessoa específica, papai, mamãe, vovó, professora. Nesse momento tem que manter a calma, tá? É você e a criança, é manter a calma e dar a direção. Fulaninho, a direção é essa, a postura é essa, não é assim, tá? Com calma, porque senão vai ser você gritando e a criança com birra e ninguém se entende. Então ali quem não tem a maturidade é a criança, quem precisa ser disciplinado é ela, através de quê? Do diálogo e da disciplina. Em um local reservado, conversar com a criança apresentando o comportamento adequado. Leve a criança para um local adequado e fale, olha, você acha que foi certo isso que você fez? Uma conversa realmente, mostrando para ela como que tem que ser essa nova postura a ser tomada. E se isso se repetir 10 vezes você vai fazer a mesma coisa. É o que eu sempre falo, não é fácil, é cansativo, mas tem eficácia. A birra está relacionada à frustração da criança e é uma ótima oportunidade para o aprendizado. Por isso que nesse momento de birra você precisa conduzir essa criança para um local reservado e ter uma conversa. Repito, não é bater, não é gritar, não é isso. Porque você quer gerar ali o aprendizado de um comportamento correto. Então se a criança grita e você grita, se a criança berra e você berra, se a criança bate e você bate, não gerou aprendizado, ok? Então, assim, a birra está relacionada à frustração. A criança foi frustrada em alguma situação, algo que ocorreu. É uma ótima oportunidade para você gerar o aprendizado dessa criança. Então, assim, por isso que você vai conduzi-la a um local reservado e conversar, ensinar, como se estivesse realmente na escola, tá? Olha, a postura não é essa, a postura correta é essa. Mostrando para ela como que tem que ser o processo, como que ela tem que proceder em cada situação. Você nesse momento está no local público, isso não se faz, nem em casa não se faz, mas não é adequado. Se eu falei, vamos suponhamos que a criança pediu alguma coisa e os pais falaram que não podia naquele momento e você vai explicar, olha, nesse momento eu não tenho dinheiro adequado para comprar, nesse momento não é a hora de comprar, né? Isso é um presente, vamos supor que seja um brinquedo caro, isso é um presente para o Natal, seu presente para o aniversário, hoje nós só viemos aqui tomar um sorvete, ok? Então, assim, direcionar o porquê aquela situação foi apresentada, entendeu? Você quer um chocolate? Um chocolate eu posso comprar. Agora, esse brinquedo ele é muito caro? Não é agora. Quando der, a gente compra. Se você está com um projeto de comprar numa data mais à frente, na data tal eu posso te dar de presente. Então, assim, sempre mostrando, linkando, explicando para a gente ter futuramente adolescentes maduros e adultos maduros cientes dos seus posicionamentos. Nesse momento, o diálogo vai conduzir a criança ao entendimento e à nova postura. O diálogo, tá? O diálogo permite um entendimento e uma nova postura, que vai gerar o aprendizado.
tá? Essa criança nunca mais vai fazer birra? Não, não é isso. Nós estamos no processo ensinando. Porém, o próximo comportamento de birra, de repente, não vai ser tão intenso. Ela já vai... até não existir mais o comportamento de birra. Ele vai perdendo a intensidade até que ele não ocorra mais. Ou, na primeira, a criança pode entender, compreender e gerar ali um processo. Pode. Mas vão acontecer outras birras. Porém, menos intensas. Porque está sendo dialogado sobre o assunto, ela está começando a ter um entendimento, uma postura para gerar o aprendizado. Quando a birra é imprevisível, nesse momento todos são pegos de surpresa, inclusive a criança, tá? As emoções se apresentam de forma confusa, tá? Ela gritou, esvaneou, até a própria criança foi pega de surpresa. Então é uma confusão. Então o adulto que já está com essa parte cerebral toda amadurecida, toda desenvolvida, é quem vai conduzir a resolução do problema, ok? Como nós falamos, através do diálogo. O que acontece a nível neural com a criança? Por que isso acontece? O que tem lá a nível neural que está gerando essa situação toda? O sequestro da amígdala, tá? É como se foi sequestrada ali a amígdala da criança. Esse tipo de birra é uma reação fisiológica. Nesse momento é preciso conversar com a criança sem gritos ou agressões. Por isso que não pode ter gritos e agressões, porque é como a amígdala da criança ali foi sequestrada. Então é a correção, é preciso ter a conversa para fazer essas conexões neurais e gerar o aprendizado. Crianças pequenas de até 18 meses funciona apresentar outras distrações para deslocar o padrão mental da criança. A criança fez ali, olha, não é assim, mas vamos aqui, vamos fazer outra atividade? Tá? Por quê? Crianças até 18 meses, você ainda está trabalhando, é bem mais detalhado esse processo. Então, funciona apresentando uma outra distração, uma outra atividade. Levando a criança para um outro espaço, conduzindo, tirando ele daquele processo. Com as crianças maiores, funciona ficar na altura da criança, o que a gente já falou, olhar no olho e falar dos sentimentos que está experimentando naquele momento. Eu sei, você está fazendo a birra porque você quer, mas não é o momento, é o que a gente já falou. Você vai mostrar para a criança que você entende o que ela está fazendo. Porém, ela também precisa entender que aquele momento ali não é para comprar o que ela quer, ou ir onde ela quer ir, ok? Então vai ser um diálogo de administração. Você entende a criança e ao mesmo tempo ensina ela que ela tem que ter um novo posicionamento, que aquele atual está errado. Com o objetivo da criança se desenvolver de maneira saudável, sabendo responder às frustrações que viverão ao longo da vida. Quando você consegue conduzir esse processo, a criança leva para a vida dela, tá? Permitindo que ela seja um adulto maduro. Agora que foi identificado os tipos de birra, quando tudo se acalmar, é hora de conversar, de ter uma conversa direcionada com a criança. A birra foi no shopping, num local específico, você conversou, conduziu ela para um local menos movimentado, mostrou que não é assim, que o posicionamento que ela tem que ter realmente. Chegou em casa. A criança já esqueceu, já se acalmou, tomou banho, você senta num lugar assim confortável, agradável, fala, meu filho, minha filha, vem aqui, senta aqui. Viu o que aconteceu hoje lá? Olha só, agora foi identificado o tipo de birra. Quando tudo se acalma, já está em casa, tudo calmo, é hora de conversar. Você viu o que aconteceu? Viu? Foi feio, não foi? Vamos combinar para que isso não se repita? Você conversou lá no local na hora, deu uma direção de posicionamento, chegou em casa, tomou banho, relaxou, sem briga, uma conversa. A criança ela tem que aprender, essa maturidade, conversar, senta aqui. Você achou correto? Achou? Aí a criança já tá calma. Ela vai falar, não, foi feio, não foi? Todo mundo viu, olha, que vergonha que eu fiquei. Não vamos mais fazer isso. Toda vez que você quiser alguma coisa, você me pergunta, mamãe, papai, pode? Se eu falar não depois, outro dia, é porque naquele momento eu não posso te dar e você tem que entender. Então, assim, uma conversa
quando tudo se acalmar, no ambiente já em casa, dentro de casa, agora eu vou te bater, agora você vai apanhar, você viu a vergonha? Não, não é isso. Chega, guarda o que tiver que guardar, dá um banho na criança, toma o seu banho, senta com a criança ao lado e tenha esse diálogo. Construir hábitos de considerações depois que a criança retornou à tranquilidade. Olha, vamos considerar como tem que ser essa postura, né? Olha, criando nessa criança novos hábitos. Dentro dessa conversa já colocar, olha, quando nós voltarmos lá no shopping, naquela loja, eu ainda não vou poder comprar o que você quer. Então, você já está sabendo. Ah, vai dar para me comprar, ok? Nós vamos voltar lá para passear, mas você ainda não vai ter o que você quer. Nós vamos fazer outra coisa, comprar outro objeto, mas isso que você quer não vai ser. Então, sempre com a prévia, antes de sair de casa. Olha, nós estamos indo a tal lugar, fazer isso, isso, isso. Não vamos fazer nada além disso. Entendeu? Ok? Então, você trabalha com trabalho de prevenção com a criança. Tá? Nesse momento, nós não estamos financeiramente, sim, falar para a criança, prontos para comprar, para ir, para fazer, dialogar, mostrar para a criança, amadurecer a parte comportamental da criança. Construindo diálogo para que a criança fale sobre seus sentimentos, tenha claros papéis de família, papel do filho e papel dos pais. E aí, meu filho, aqui não é que a criança vai mandar em você, não é isso. Você está conversando, gerando maturidade. Você com seu papel de pai e mãe e seu filho com papel de filho. E construindo um diálogo. Isso é excelente, porque essa criança vai ser um adolescente que ele não vai precisar buscar refúgio externo para diálogo. Ele vai, quando chegar na adolescência, que é a fase de vários pontos de interrogações, né? É muita coisa ao mesmo tempo, a parte hormonal, muitas dúvidas, a escola apresentando muitas coisas. Então, assim, ele vai ter em casa esse leque de conversas. Ele sabe que ali ele pode falar de tudo. Ele pode tirar todas as dúvidas dele. Então, você já trabalha isso na infância, para que essa criança cresça sabendo que ele tem uma mãe saudável para conversar, um pai saudável, que ninguém vai bloquear. E ainda que ele venha conversar uma coisa que não seja normal, você vai estar ali com uma postura, olha, isso está errado, né? O caminho certo é esse, o correto é esse. Ok? O que você acha? Então, assim, o diálogo, ele gera facilitadores, né? Ele gera um ambiente saudável, ele proporciona a criança ser um adolescente, um adulto saudável. Então, você está, né, trabalhando aqui nessa infância para ter um adolescente equilibrado e um adulto maduro, ok? E essa maturidade vai ao longo do processo. Apresentando as regras com afeto, tá? Que a gente já falou também, né? Batendo, né? Brigando, né? Estressando, né? Se descabelando, é com afeto, né? Sempre dando a direção com afeto. Conversar com a criança a importância de se manter calma e os pais se manterem calmos nas manifestações ruidosas da criança. Momentos de estresse, todo mundo manter uma postura calma. Encontrar soluções negociando comportamentos bons e assertivos, tá? Encontrar soluções sempre negociando, conversando, sempre o diálogo. O diálogo, ele é a base, ele é a estrutura desse relacionamento. O aprendizado de respeito e gentileza deve ser estimulado desde os primeiros anos de vida, tá? Não vai deixar a criança ter 14 anos para... Não, ali nos primeiros anos, já trabalhar todo esse processo. Mesmo quando a criança ainda não sabe falar ou expressar bem. Então você já vai trabalhando ali toda a parte de disciplina comportamental, né? Não pode, é assim, dialogando com a criança. As 3 melhores formas de conduzir a criança a agir com gentileza com as outras pessoas são: ver os pais agirem atenciosos com as outras pessoas, a forma como o pai e a mãe se tratam em casa. Os pais precisam ser gentis um com o outro, com os próximos, com as pessoas à sua volta. Os pais tratar a criança com educação, gentileza e cortesia. A criança também tem que ser tratada de forma educada, né? Com uma fala direcionada.
Orientar de forma clara e firme das atitudes que se espera da criança no relacionamento com seus semelhantes, tá? É o seu próximo, é assim que trata as pessoas, com gentileza, com educação. Dá licença, por favor, obrigada. Dá um rumo para a criança, qual o posicionamento que ela tem que ter. Porque a criança, ela tá ali, ela é uma esponjinha, né? Ela tá ali pronta para pegar tudo. E quem é que vai dar esse direcionamento? Quem já tá maduro, o adulto. Os pais precisam ser modelos de cortesia e educação com as pessoas e com seus filhos, ensinando a serem gratos, pedir por favor, apresentando a proposta do comportamento de forma firme e clara, sempre direcionando a criança qual o posicionamento que ela tem que ter, qual postura que ela tem que ter, de uma forma clara. Quando eu falo de uma forma firme, não é gritar com a criança, não, conversando, sempre com diálogo, sempre mostrando, amadurecendo a criança. Colocando limites com afeto, é possível, tá, pessoal? Limites não significa gritos. Comportamento assertivo ao orientar a criança de como ser gentil. Situação em que a criança não foi gentil com outras pessoas, levar a refletir o posicionamento e encontrar uma forma de desculpar-se. Né? Se a criança está sendo rude, se a criança está sendo mal educada com alguém, você tem que conduzir essa criança para pedir desculpa, né? Gerar um posicionamento, é um treinamento. Sempre treinando. Um atleta, para ele chegar no sucesso, ele precisa treinar. E é isso aí, a gente, para gerar nossas crianças num comportamento de birra adequado, é um treinamento, é um ensinamento. Não tem uma receita de bolo, né? É passo a passo, não tem uma forma mágica, né? A fórmula é essa, bum, não existe, né? É os pais que têm que estar dando esse direcionamento. A criança com comportamento arrogante e soberba cria essa atitude como mecanismo de defesa contra a própria insegurança e medo de ser aceita. Vamos lá, criança com comportamento arrogante e soberba. Por que a criança está tendo esse comportamento? Uma criança, ela vive nesse ambiente de estresse constante, onde é arrogante e soberbo. Então, assim, vamos estar tendo cuidado nesse gerenciamento comportamentais para não gerar interferência na criança, ok? Porque se a criança está tendo um comportamento arrogante e soberbo, ela está vivendo nesse ambiente, tá? Esta atitude negativa da criança é a necessidade de ser querida. Então ela quer ser querida, ela quer chamar a atenção. Então, se ela está com esse posicionamento, ela está sendo rejeitada em algum ponto, né? Ela não está tendo atenção. Aonde? Quando? É isso que a família tem que se atentar para suprir essa necessidade da criança e direcionar a criança para um comportamento disciplinar correto. O comportamento de arrogância infantil camufla a baixa autoestima e o complexo de inferioridade, né? Então essa criança, como eu disse, ela é uma criança. Como que ela está com isso turbilhão de coisas? Ela está vivendo num ambiente assim, num ambiente arrogante, que está gerando uma arrogância infantil, que camufla uma baixa autoestima. Ela está gerando essa interferência e um complexo de inferioridade. Então vamos ajudar essa criança, vamos auxiliar essa criança, vamos mostrar um novo comportamento. Os adultos mudarem a postura, né? Tomar um comportamento assertivo. Estimular a criança a valorizar atitudes de generosidade, humildade, tolerância para com outros e fazer com que seu filho consiga ver que recebeu afeto por ser simples, espontâneo e natural e que tem amor. Então, assim, o seu filho ele precisa receber esse afeto, né, para que ele consiga dar. Então, trabalhar, valorizar atitudes de generosidade com essa criança, para a gente também administrar esse comportamento de birra e mudar totalmente esse perfil que essa criança vem apresentando. Sendo fundamental ensinar a criança a se desculpar-se e, se necessário, compensar com os danos que causou. Ir lá, rever o que fez de errado, se bateu, tudo que a gente já falou. Se bateu em alguém, ir lá pedir desculpa, um novo posicionamento. É importante a criança entender os papéis familiares para todos os membros da família, vovô, vovó, titi, respeitar a autoridade. Eu preciso respeitar, eu preciso amar, cuidar, sempre pontuando para a criança. Os pais podem realizar os seguintes exercícios com seus filhos. Levar a criança para visitar orfanato e depois conversar sobre o que percebeu, né? Para trabalhar a generosidade.
vamos ver um orfanato? Sábado a família toda vai visitar um orfanato. E nesse orfanato mostrar para a criança, falar, olha, você tá vendo? Eles não têm mãe, eles não têm pai. Essas crianças elas só queriam passar um Natal com a família. Eles não querem nem presente, eles só querem um pai e uma mãe. A fazer essa criança valorizar a família, valorizar o pai, valorizar a mãe. Tá? Então assim, quando estiver em restaurante, pedir a criança para observar as pessoas da mesa ao lado. E pela forma que estão gesticulando, brincar de descobrir o que estão falando. Então assim, você está trabalhando essa criança, observar o outro. O que será que eles estão falando? Assim, brincando, é uma brincadeira, uma dinâmica, tá? Observou o que eles estão falando e a criança vai brincar com você. Então você está fazendo o seu filho a observar o outro, a ter cuidado com o outro, a gerenciar o outro. Nisso você está trabalhando esse papel de gentileza, né? De respeitar a vez do próximo. Ao invés de ficar explicando que a criança não pode bater ou morder no amiguinho, ou ficar impondo que a criança tem que agir assim e assim, levar a criança a entender o que a outra pessoa sente quando é machucada, expressando a dor sem culpar a criança. Por exemplo, a criança tem mania de morder, beliscar, bater. Você não pode fazer isso. Não, você vai levar a criança a entender o que ela fez, ok? Perguntas que podem ser feitas para a criança vivenciar o momento. Mordeu o coleguinha. Você mordeu o fulaninho? O que você acha que ele sentiu? Imagina agora, imagina a dor que ele sentiu com a sua mordida. Você consegue imaginar? É esse tipo de conversa. Levar a criança a vivenciar o momento para que ela se discipline e aprenda a não fazer. Ó, amadurecendo a empatia da criança, para ela ser uma criança empática, entender o outro, não ser fria, entendeu? Isso é para a vida, gente. Então você precisa trabalhar a empatia do seu filho. Como você acha que seu colega fica quando você morde? Será que dói? Dói, claro que dói. E se fosse você? Faça ele se colocar no lugar do outro. Imagina você sendo beliscado. Como se sente alguém vir te dar um beliscão? Vai ser bom? Aí a criança vai falar, não, então por que você beliscou o seu colega? Vai doer? Vai, mãe, vai. Então por que você beliscou? Vai lá, dá um abraço, pede desculpa. Ok? Sempre trazendo a criança para o papel do colega, do outro. Se pudesse estar dentro da pessoa quando você bateu, como seria? Você está lá dentro da pessoa, você bateu, doeu. Como que foi? Como seria? Levar a criança, você está amadurecendo, entendeu? Quando você coloca a criança no papel do outro, você está amadurecendo essa parte de empatia, a parte emocional da criança. Isso gera interferência em tudo. Quando você amadureceu essa estrutura da criança, tá estimulando a empatia, as birras vão ser administradas. Porque ela já gerou empatia. Quando ela gera empatia com o pai, com a mãe. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Meu pai e minha mãe me ensinou, então já gerou uma empatia. Então é amadurecer essa parte do comportamento da criança. Quando disse tal coisa, e aí quando você gritou aquela pessoa, o que você acha que essa pessoa sentiu? Você acha isso legal? Se alguém fizer isso com você em público, vai ser... Não, então, você está trabalhando o quê? A empatia da criança. O que você acha que a pessoa sentiu, pensou, imaginou no momento que você fez isso? Essas perguntas aqui é para você aplicar realmente com a criança. Para a criança, levar a criança a amadurecer o comportamento dela. Ela entender, né? Não, você não pode fazer e pronto. Não, você está conversando, explicando por que ela não pode fazer. Porque tudo tem um porquê, né? Por que eu não posso fazer? Porque você não pode fazer, porque você vai magoar o outro, você tem que amar a pessoa. Ó, perguntas que levam a criança a descrever como ela acha que a pessoa com quem ela está tendo dificuldade de empatizar se sente, se colocando no lugar da pessoa. Então são perguntas direcionadas para gerar um amadurecimento e terminar com um comportamento de birra. Questões que interferem na construção do TED infantil. TED infantil existe, pessoal. TED infantil, Jaqueline? Sim, TED infantil. Quais são o que pode gerar numa criança um TED infantil? Isso é possível? É possível. É possível. Excesso de atividades, tá? A criança está no excesso de atividade. Pode gerar, sim, o TED infantil. Agenda cheia de atividades extracurriculares,
Presença constante de adulto a todo tempo, não permitindo a criança descobrir sozinha. Sempre tem alguém para ensinar alguma coisa para ela. Não deixa a criança descobrir, aprender, criar, produzir. Eu falei da caixa divertida, falo em todos os vídeos. É bem interessante, é uma caixa onde você vai colocar sucatas ali dentro. Massinha, papel, rolo de papel higiênico, retalho de pano, variedade de papéis, recortes, revista, livros. E ali a criança vai produzir. A criança vai criar, você vai aguçar a criatividade. Mas, faz isso, tá? Não é assim, deixa a criança produzir. Né? Sem o tempo todo ali alguém dizendo o que ela tem que fazer. Claro, você está ensinando, mas deixa ela ali produzindo, criando sozinha. Uso excessivo de aparelho eletrônico. Vou deixar ele no tablet o dia inteiro. Para me dar uma calma. Não é bom. É melhor você dar uma caixa divertida também na mão para a criança poder produzir. Dar uma atividade direcionada. Procurar saber qual atividade a criança realmente sente felicidade em realizar. Às vezes naquele dia a criança tem balé, inglês, natação, futebol, várias coisas. E a criança só queria estar num campo jogando bola com o pai. Vamos fazer? O que você queria fazer hoje? Entendeu? O excesso de atividade pode gerar o tédio infantil, o desgaste infantil. Então, pessoal, dentro do comportamento de birra também pode apresentar o egoísmo. No comportamento infantil, o egoísmo vai se apresentar como não querer emprestar os brinquedos para os colegas, falar sozinha em voz alta, se isolar, não esperar a vez do outro. A criança costuma ficar chorosa, irritada quando contrariada. Então, também o diálogo para tudo. E aí, o que você queria fazer hoje? Tá, empresta a boneca para a coleguinha, sempre direcionando para eliminar o egoísmo infantil. Sempre dando para essa criança. Os pais precisam ficar atentos para corrigir amorosamente. Não é bater, não é gritar. Vamos ensinar, vamos direcionar o ensino para essa criança. Criar momentos na rotina da criança onde ela vai compartilhar suas coisas com outras crianças e adultos. Compartilhar com os irmãos, se tiver irmãos, se não tiver primos, coleguinhas, sempre proporcionando atividades que ela vai precisar emprestar, dividir, compartilhar, até com o pai e com a mãe, né? Dividir, comprar. Vamos comer isso aqui, vamos dividir, vamos compartilhar, ok? Na escola, para trabalhar isso com a criança é muito interessante, ainda mais na educação infantil, fundamental, primeiro segmento. Tá percebendo que as crianças são muito egoístas, faz uma reunião com os pais e faz o lanche compartilhado, é muito legal. O lanchinho compartilhado, os pais cientes, claro, mas as crianças não precisam saber, mas para trabalhar essa parte do egoísmo, né? Da parte infantil. Então você vai amadurecer isso na criança. Hoje nós vamos ter o lanche compartilhado. Então o pai já sabe que aquele pacote de biscoito que vai mandar é para compartilhar com todo. O lanche, abriu a lancheira de todo mundo, pega a criança de surpresa mesmo, vai disciplinar a criança. Hoje nós vamos ter o nosso lanchinho compartilhado. Quarta-feira é dia do lanche compartilhado. Terça, segunda, não sei. Então inserir isso é bem interessante para poder trabalhar essa parte com a criança. Ajudar a criança a desenvolver a capacidade que todos, inclusive ela própria, têm direito de ter coisas e sentir bem e estar bem. Estimular a criança a expressar verbalmente a nova experiência para entender com clareza os benefícios de compartilhar. Né? Na escola, a professora pode fazer o lanchinho compartilhado. E aí, gente, gostaram? Não é legal a gente dividir? Fazer um debate. Quando retornar para a sala de aula, se for educação infantil, fazer um desenho do lanche compartilhado. Se isso estiver muito intenso, essa dificuldade de compartilhar, aí faz um mural, um desenho dos lanches compartilhados em casa. A mãe, se a criança for filho único, não tiver, chama os colegas, os primos, se não tiver um irmão. Hoje nós vamos fazer um lanche compartilhado aqui em casa. Aí você pega aquilo que a criança mais gosta de comer e compartilha com os colegas. A criança vai ficar assim, então você está trabalhando essa parte. Hoje é dia da gente chamar, dividir as coisas, de dar, de doar, ok? Trabalho bem legal. Os pais precisam usar uma linguagem que a criança entenda, falar olho no olho, abaixando-se na altura da criança e jamais dar palmadas ou usar gritos. Nessa parte do egoísmo também, mesma postura, tá? Olha, você não gosta de dividir nada com ninguém.
Não é assim, gente. Não é gritar, é ação. Ah, sim, então nós vamos trabalhar com ação. Vamos dividir, vamos compartilhar, vamos dar de presente. É no ato, é na ação. A criança aprende na ação, no diálogo. Na disciplina. Nessa parte do comportamento de birra, nós entendemos que precisamos colocar na prática aquilo que a criança está com dificuldade de desenvolver na ação. O diálogo é a base de tudo, para que essa criança amadureça e aprenda a não ter mais o comportamento de birra. E o que nós falamos, não é de uma hora para outra, é um processo contínuo com a família, ok? Até nossa próxima aula.